Boa madrugada, né? Estamos aqui no horário bem tarde. Tanto que eu tava dormindo, acordei só pra falar. É... E aí? O que falar de quarta-feira, né? Quarta-feira foi um dia legal pelo meu time, né? O Flamengo jogou muita bola hoje, legal. Fiz uns atendimentos também. Devo atender mais hoje, né? Porque sexta-feira, sexta santa, então não dá pra atender ninguém. Mas eu acho que o que mais me chamou atenção é que foi um dia que eu pensei um pouco menos nela, né? Eu acho que. Eu não sei explicar o porquê. Porque. Foi um dia corrido, né? Eu acho que pode ser isso, pode ser. é, que eu acabei tendo outras distrações, né? Foi um dia de bastante futebol também, então escalando meu time também no aplicativo. Pode ser que sim, mas me chamou um pouco a atenção, né? Me chamou um pouco a atenção que não ficou povoando muito a minha cabeça. E eu também nem sei dizer se é uma boa notícia, né? Eu acho que pode ser que sim, ficar nesse clima assim de só pensar, só pensar, só pensar, quando a gente não tem nenhuma atualização, quando a gente não tem nada, pode ser que não seja boa, né? Agora, realmente, tudo me leva a crer que deve voltar em breve, né? Porque se for em outubro é muita loucura, né? Eu acho que aí meio que aparentemente jogaria uma pá de cal, né? Porque, caramba, a pessoa não dá um sinal, né? Não sei. Mas eu tava falando até na última que eu fiz, no último vídeo que eu fiz, sobre uma reflexão que eu tava fazendo, né? De como é louco, de como é louco algumas coisas, porque obviamente nesse tempo eu recebia procura de pessoas, né? Atrás, né? É, pessoas dando alguma condição, né? E é muito louco quando você olha para algumas mulheres e até mesmo algumas que até têm algum valor, né? Mas primeiro que você não tem nenhum interesse, não te toca, né? E segundo que é, é estranho, né? Você olha pra uma mulher assim de valor que teoricamente está te dando alguma condição e você pensa assim, porra, se eu decidir chutar o balde e renunciar à minha promessa, renunciar à minha palavra, coisa que de fato não aconteceria, mas se eu decidisse, é bizarro como algumas pessoas dão valor, né, a mim, assim, porque às vezes isso fica esquecido, né? Isso parece que não, ninguém mais vai ter muita vontade. E é engraçado porque, teoricamente, eu entraria numa, não num relacionamento, né? Num namoro, obviamente não, mas eu entraria numa relação, me lançaria numa relação que minha conta tá zerada, né? E isso não tem nada mais confortável do que isso, porque você tem a liberdade de errar, né? É, mas não é isso que, não é essa lógica pura que me cativa, né? Porque é, não é, o que eu quero não é o confortável, né? Isso seria obviamente bem confortável, mas não é o confortável que eu quero, né? Eu quero o que me toca o coração, eu quero o que eu amo. Mas é óbvio que isso, assim, quando a gente para pra pensar, é uma doideira, né? Como que o amor coloca a gente numa situação assim de. Eu sei que isso poderia até ser mais confortável, mas óbvio que isso não quer dizer que muita gente não recorra a isso, né? Em direito delas, né? De recorrer ao mais confortável, né?
Mas para mim não faz sentido, né? É porque se não tem coração, se eu não tô ali realmente de corpo e alma de verdade, não basta, né? Então, e ainda tem aí que tá, são tantas coisas que passam pela cabeça, viu? Porque hoje oficialmente estamos na madrugada do dia 17, né? Ou seja, do dia 16 pro dia 17. Teoricamente, se nada foi alterado, semana que vem 24 e na outra semana dia 1º, né? Seria o retorno. Que pessoa estará aqui no Brasil, né? Será que é a mesma? Será que ainda gosta das mesmas coisas? Será que me tratará do mesmo jeito? Tenho quase certeza que não, né? Pelo menos no início, sim. Se aceitar me ver, né? Então, assim, acho que às vezes eu fico um pouco mais otimista, às vezes eu fico bem pessimista, mas olhando racionalmente o cenário, é um cenário delicado de fato, né? O que me, talvez o que me desse essa ponto de otimismo foi porque aquele período do ano passado a gente conseguiu lidar muito bem um com o outro. Então, é possível, né? De se eu tiver uma nova chance, de eu conseguir cativar e da gente conseguir conversar. Mas por outro lado, isso também me deixa com um pezinho atrás, né? Porque você tem que pensar bem, né? E nesse início, talvez ela queira conversar sobre assuntos que são assuntos que eu quero evitar, né? Tipo, super respeito e fico muito feliz pela experiência que ela teve em outro país. Mas não é um período bom na minha vida, né? Ela estar lá coincidiu num dos piores momentos pra mim. Então, eu não, o tema do outro país me desanima, né? Até porque é aquele negócio. Eu sei que nesse período lá ela pode ter vivido coisas que certamente não me agradariam, né? Eu sei que ela não tem muito filtro pra falar sobre essas coisas, então é mais uma camada, né, pra me preparar. Porque eu, assim, eu tenho tentado tirar a palavra, esse país específico, assim, de qualquer momento, assim, na minha vida. Se eu tô vendo televisão e fala sobre esse país, eu não quero ver. Eu sei que é algo infantil, algo inadequado, porque o país em si não tem culpa nenhuma, né? Mas, querendo ou não, acaba que ele me remete ao pior momento, né? A um dos piores momentos da minha vida, né? O Duolingo tem uma sessão só de viagem e eu lembro que quando eu fiz a sessão falava muito sobre esse país. Eu não faço essa sessão, né? E até mesmo a aposta, mano. Quando vejo o time de lá, eu tento evitar, né? Então, é, não é um assunto que eu queira muito tratar agora, né? Mas eu também posso passar por cima disso tudo, né? Caso. Acho que esse é um probleminha, né? Mas é uma coisa que eu conseguiria remediar, né? Porque eu acho que o mais importante é ter momentos, né? Se eu puder ter momentos, isso já me dá um respiro, né? Vamos ver. Enfim, mais uma quinta-feira. Vamos vivê-la
e espero ter boas notícias amanhã, né? No próximo vídeo. Um abraço.